Jesus Cristo Salvador, na cruz foi que morreu. No alto do Calvário, uma cruz ali restou, sem o corpo morto que ressuscitou. Sem o corpo morto que ressuscitou. Não é tristeza que eu sinto, mas alegria por saber que um Deus por mim morreu, que um Deus por mim morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou. Não é tristeza que eu sinto, mas alegria por saber que um Deus por mim morreu, que um Deus por mim morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou. Sirineu pode dizer quanto pesou a sua cruz, só Jesus pode saber quanto pesa minha cruz. Nas lutas de cada dia, quando a dor parece grande, quando o peso é forte, vejo a cruz que brilha. Quando o peso é forte, vejo a cruz que brilha. Não é tristeza que eu sinto, mas alegria por saber que um Deus por mim morreu, que um Deus por mim morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou. Não é tristeza que eu sinto, mas alegria por saber que um Deus por mim morreu, que um Deus por mim morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou. Junto dele ao pé da cruz, lá estava sua mãe, a Senhora, Mãe das Dores, a Senhora, sua mãe. Ó Mãe, me dê coragem para amar Jesus, seu Filho, mesmo quando olho para sua cruz, mesmo quando olho para sua cruz. Não é tristeza que eu sinto, mas alegria por saber que um Deus por mim morreu, que um Deus por mim morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor, e trabalhando ardorosamente pelo bem de toda a sociedade, orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura,
pela libertação de todos os seres humanos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidade sejam curados. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de opressões sejam libertados. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Paulo Miki e seus companheiros mártires. Paulo nasceu no Japão entre os anos de 1564 a 1566. Ingressou na Companhia de Jesus, os jesuítas, e pregou com muito fruto o Evangelho entre os seus compatriotas. Tendo se tornado mais violenta a perseguição contra os católicos, Paulo foi preso com 25 companheiros. Depois de muito maltratos, foram levados a Nagasaki, onde os crucificaram no dia 5 de fevereiro de 1597. Como dizia o Papa São Paulo VI, na história do martírio dos santos Paulo Miki e seus companheiros, escrita por um autor do tempo: sereis minhas testemunhas de Cristo Senhor. Oremos. Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki chamastes a verdadeira vida São Paulo Miki e seus companheiros pelo martírio da cruz, concedei-nos por sua intercessão perseverar até a morte na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia.
A filha de Herodias entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje estamos meditando o Evangelho do martírio de João Batista, o precursor. E perguntamos, por que hoje, neste dia 6 de fevereiro, memória dos santos mártires do Japão, estamos meditando o martírio de João Batista, o precursor? Porque neste primeiro itinerário do tempo comum, o tempo da esperança, que o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia o reino de Deus para todos nós, termos esperança, que todos nós sejamos curados e libertados. É o anúncio do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos meditando o Evangelho segundo São Marcos. E hoje, nesta sexta-feira, chegou o dia de meditar o Evangelho do capítulo que está o martírio de João Batista, o precursor. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como bem sabemos, João Batista, o precursor, foi aquele que denunciava os crimes, denunciava a injustiça, a voz que gritava no deserto, chamando todos à conversão. E o que era errado, João Batista o denunciava. E Herodes, na injustiça, que deixava o mal agir nele, Herodes era do grupo político. Herodes ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus? É o anúncio do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, curando todos os tipos de doenças e enfermidades das pessoas. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, lá começaram a dizer
João Batista ressuscitou dos mortos. E João começou pregando para todos se converterem. Convertei-vos e crede no Evangelho, endireitai as veredas. E o nosso Senhor Jesus Cristo inicia o ministério pregando: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho, chamando todos à conversão. E por isso, alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. E via os poderes que agiam naquele homem. E quem era o homem? O homem era o nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando a boa notícia do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. Outros diziam que era Elias, o profeta do Antigo Testamento. Vejamos, Elias, a profecia no Antigo Testamento, João, o precursor, a voz que gritou no deserto. E outros ainda diziam que era um dos profetas. A confusão que aconteceu. Mas por isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e ele ressuscitou. Vejamos, João Batista, o precursor, foi martirizado. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando o reino, o próprio Herodes, que mandou prender João, acorrentá-lo na prisão e mandou martirizar João, o nosso Senhor Jesus Cristo começa o anúncio do reino. Herodes disse que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. E por isso Herodes tinha mandado prender João. E vejamos na literatura do Santo Evangelho todo o contexto do martírio de João, o precursor. Por que João, o precursor, foi martirizado? Primeiro, por que João Batista foi preso? Porque João denunciava os crimes. E João denunciou Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, uma injustiça que aconteceu. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher de teu irmão. Que Herodíades, mulher de Filipe. Filipe, bem sabemos que foi o que construiu a região lá de Cesareia de Filipe. Por isso que tem aquela região que se chama Cesareia de Filipe. É Cesareia, mas ficou conhecida como Cesareia de Filipe, porque Filipe que construiu essa região. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, João denunciou. E Herodes ficou furioso e mandou prender João. Herodíades odiava João, queria matá-lo, mas não podia. E Herodes também tinha medo de João, que sabia que João era justo, era santo, era perfeito. Mas Herodes gostava de ouvir João e ficava todo embaraçado. E por que Herodes ficava todo embaraçado? Porque Herodes deixava o mal agir nele e não entendia nada o que João estava pregando. Mas depois mandou prender João. E vejamos, chegou o aniversário da filha do rei Herodes. E então Herodes fez aquele banquete e chamou os grandes da corte. Os grandes da corte, o povo da política de Herodes.
como se diz, o povo da colundria de Herodes, o povo que deixava o mal agir. E a filha de Herodíades agradou a Herodes e todos os convidados da festa, e dançou diante de Herodes, porque Herodes tinha feito, disse que o que ela quisesse, Herodes o daria. E então a filha de Herodes dançou diante de Herodíades. Então o rei que Herodes tinha disse, pede-me o que quiseres e eu te darei. Herodes fez um juramento à filha, daria o que ela o quisesse. E o mal agindo na corte daquelas pessoas, olha o que a filha de Herodes pediu: a cabeça de João Batista, o precursor. E João Batista estava na prisão, que Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. E então a moça fez esse pedido: traga-me num prato a cabeça de João Batista. E vejamos que a moça dançou, agradou a Herodes e pediu. E Herodes tinha feito o juramento, não pôde recusar. Ele ficou triste, o rei Herodes ficou muito triste, mas não pôde recusar, porque tinha feito um juramento. E mandou um soldado ir na prisão onde estava João, que João estava preso, e martirizar João, o precursor. E então mataram mais um irmão. Martirizaram João Batista, degolando João Batista, o precursor, e trouxe a cabeça de João num prato e entregou à moça. E depois entregou a cabeça de João num prato e o corpo de João. Os discípulos de João sepultaram e contaram tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos, bem sabemos que os discípulos de João, um deles era João o Evangelista, o discípulo mais próximo do Senhor. E João o Evangelista, primeiramente, foi discípulo do precursor de João Batista, que foi martirizado. Como é triste, vejamos o grupo da corte de Herodes, da colundria de Herodes, como deixava o mal agir. Como era um povo que deixava o mal agir. Bem sabemos que esse Herodes que mandou prender João, o precursor, era filho de Herodes, aquele que perseguiu o menino Deus para matá-lo, que os santos reis magos foram precisos de entrar por outro caminho por causa de Herodes, que é o pai desse Herodes que nós vemos no Santo Evangelho de hoje, que mandou prender João e matar João. Como o mal agia na corte de Herodes. E em nosso cotidiano, como é triste, nós vemos o mal agir em tantas pessoas. Que essas pessoas se convertam, mudem de vida e façam a vontade de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine, guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé,
permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, rezando uns pelos outros. Docíssima esperança, meu belo amor, Maria, tu és minha alegria, a minha paz és tu. Quando teu nome eu chamo, em ti, Maria, eu penso. Então um caldo imenso me rouba o coração. Então um caldo imenso me rouba o coração. Se algum mau pensamento vem perturbar a mente, se esvai apenas sente teu nome ressoar. Nos mares deste mundo, tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti.
na